Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 5. E você já sabe como é que funciona a sistemática dessa aula. Para você é uma aula de treino, é uma aula de revisão. E qual que é a orientação que a gente dá para você que está acompanhando a nossa aula de hoje? Para que assim que nós chegarmos nas atividades, você clica lá, professor, no pause, tenta fazer a atividade sozinho e depois volta para conferir a nossa resolução assim. Você vai verificar que após um certo tempo, seguindo sempre essa mesma sistemática, você vai ficar fera em todos os conteúdos que você estiver acompanhando nas nossas revisões não presenciais. Prof, de praxe, a gente começa fazendo a apresentação do conteúdo e colocando alguns exemplos para servir de suporte ou até mesmo para recordar tudo que foi discutido nas aulas anteriores. Conteúdo, precisa dizer? Acho que não. Se é a revisão da nossa última aula, o senhor está falando, professor, da equação do segundo grau. Processos resolutivos, professor, que nós temos para a solução desta equação. Bhaskara, mais famoso, professor. Girard, fatoração, radiciação. Professor, tem que escolher. Durante as aulas, nós colocamos para vocês quais são, professor, quais são na realidade não, o que se deve observar numa equação para que a gente verifique qual processo é o ideal, qual que é o processo mais adequado para cada tipo de equação. Já vimos que a equação, se ela for completa, professor, a gente vai para o Bhaskara ou Girard. Se ela for incompleta, professor, completa, Girard ou, dependendo do tipo, se for AX2 mais BX, professor, tem um bizuzinho lá que dá para sair mais rápido. Se for AX2 mais C, essa aí jamais eu oriento que você faça por Bhaskara. Por quê? Cara, dá muita conta. Lá eu me utilizo do processo da radiciação. Pega o valor do C, joga para o outro lado. Tá lembrando, não é? Vamos lá recapitular, professor. Você já escolheu o processo resolutivo do seu coração? Prof, olha só, eu gosto de todos. Mas dependendo de como essa equação do segundo grau se apresente, eu vou estar optando, professor, em resolver por Bhaskara, por Girard, por fatoração, por radiciação. Professor, nós resolvemos pouco por fatoração. Fatoração em última instância. Fatoração, professor, é sempre quando eu tenho uma equação do segundo grau incompleta com A e B, professor. Mas antes eu tento Girard. O Girard vai me ajudar até mesmo mais rápido do que a própria fatoração. Ah, não, professor, fatoração é tranquilo. Se você se sente seguro com fatoração, faça por fatoração. Professor, vamos lá. Vamos começar, como é aula de revisão, recordar tudo que eu tenho que ter fundamentado bem para resolver qualquer equação de segundo grau, seja ela completa, seja ela incompleta. Comecei ali, professor. Classifique as equações do segundo grau em completas ou incompletas, professor. Classifique as equações do segundo grau em completas ou incompletas. E determine os coeficientes. Professor, primeiro determine os coeficientes para depois classificar. É melhor, não é verdade? Então pensa comigo, professor, olhando para aquela letra A ali, professor, vamos nós. Olhando para a letra B, vamos nós. Tenho que descobrir o valor do A, do B, do C. O A é o número que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x, o C é o termo independente, que não vem juntinho do x. Então, o meu A é 1, o meu B é menos 8 e o meu C é 16. Bateu aí? Com o seu pensamento? Na letra B, professor, o A, o B e o C. Opa, antes até de eu encontrar aqui os coeficientes da letra B, ele pediu que nós classificássemos. Professor, como ela tem A, B e C, a equação é classificada como uma equação do segundo grau completa, professor. Ela é uma equação do segundo grau completa, porque ela tem A, tem B e tem C diferentes de zero. Na realidade, a incompleta é quando ou o B ou o C vale zeros. Olha a outra aqui, professor, a letra B. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? A é 1,
B, deixa eu ver, professor, menos 2. C, professor, é 1. Professor, também tem A, tem B, tem C, professor. Também é uma equação do segundo grau completa, professor. Também é uma equação do segundo grau completa. Professor, tá fácil até aí? Recordou? Professor, letra C, D e E. Prof, tipo assim, nessa daqui, A, B, C. Nessa aqui, A, B, C. Na última, A, B e C. Vamos lá? Opa, igual ficou embaixo. E aí? Você já sabe aí qual seriam as respostas? Professor, na primeira aqui, na letra C, o A é menos 1, o B é menos 6 e o C vale 0. Professor, C deu 0, a equação ela é incompleta, professor. Letra D, professor, eu quero é que você se habitue a retirar esses coeficientes, porque dois processos que nós temos para resolver a equação do segundo grau dependem de você saber reconhecer, tá bom? Com clareza esses coeficientes, quem é coeficiente A, quem é coeficiente B, quem é o coeficiente C. Professor, estou vendo ali, professor, a letra D, o A é 1, o B é 0 e o C é menos 18. Hoje, professor, o B não é menos 18, não? Não. Por quê? Se você observar bem, o 18 ali, ele não vem acompanhado do x, professor. O A é o que vem juntinho do x ao quadrado, o B é o que vem juntinho do x e o C é aquele que não vem acompanhado do x. Então, eu percebi na letra C que como o C é 0, ela é incompleta. Na letra D, quem já é igual a 0 é o B. Isso me garante que também esta equação é uma equação incompleta. Tudo bem? Então, vamos lá, professor, continua. A última está tão estranha, professor. X ao quadrado é igual a 0. Gente, nessa aqui só tem o A, professor. O A é 1, o B é 0, o C também é 0. Professor, essa aqui é super, mega, hiper incompleta, professor. Essa aqui não tem nem o B, nem o C. Prof, trata-se também de uma equação do segundo grau incompleta. Professor, dessas que eu estou observando, professor, a letra C eu resolveria por Girard, a letra D e a letra E por uma simples radiciação, caso fosse necessário. Tudo bem até aí? Reconhecidos os coeficientes, classificado as equações, professor, vamos lá, resolver e escolher qual que é o processo resolutivo. A gente tem o Bhaskara e a gente tem o Girard. Para se utilizar do Girard, eu tenho que aprender as relações que calculam para mim, professor, a soma e o produto das raízes. Professor, me lembra aí, como é que a gente calcula a soma das raízes? É menos B dividido por A. Como é que nós calculamos o produto das raízes? É o C dividido pelo A. Até aí, tudo bem? Vocês entenderam? Menos B sobre A, C sobre A. De boa, professor, até aí tudo bem. Então, naquela primeira equação lá, ela dá para simplificar, professor. Para acharmos a soma e o produto das raízes, eu preciso simplificar? Não. Mas é bom, professor? É sim, gente, vai diminuir um pouquinho as nossas contas. Então, eu vou começar pegando a primeira aqui, dividindo ela por 2, tá bom? Vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 4, que é igual a 0. Depois de simplificada, professor, eu já estou vendo que o A é 1, o B é menos 2, o C é menos 4.
Prof, então, para esta equação, a soma das raízes é menos o b, que é menos 2, sobre o a, que é 1, e o produto das raízes é o c, que é menos 4, sobre o a, que é 1. Professor, a soma das raízes vai dar 2 e o produto das raízes vai dar menos 4. Não estou mais nem anotando lá valor de A, valor de B, valor de C. Por quê? Porque eu acho que vocês já estão habituados a reconhecer se a necessidade está anotando. Ou seja, simplesmente olhar e saber já quem é o A, quem é o B, quem é o C. Não é verdade? Então, vamos fazer a mesma coisa para a letra B aqui, professor. Na letra B, o A é 1, o B, professor, é menos 3 e o C é menos 2. A soma das raízes, professor, é menos o valor do B, que é menos 3, sobre o A, que é 1. Professor, a soma das raízes vai dar 3 para a letra B. A soma das raízes vai dar 3. E o produto das raízes, professor? O produto das raízes é o C sobre o A, que é 1, que vai dar menos 2. Hoje, professor, você não vai mais nem anotar antes a fórmula? Não, gente, eu quero que vocês se habituem a fazer direto. Como a gente já tem treinado bastante esses processos, eu quero que vocês olhem direto para a equação e já consigam identificar no olho quem é o A, quem é o B, quem é o C. Consequentemente, fazer a substituição desses coeficientes na relação da soma e na relação do produto. Vamos pegar mais algumas aqui, professor. Calcula para mim a soma e o produto das raízes, professor. Cara, soma das raízes é menos o valor do B, que aqui é 0, sobre o A, que é 3. Professor, a soma das raízes é 0. E o produto das raízes? O produto das raízes é o C, que é 39, sobre o A, que é 3. 39 dividido por 3 vai dar exatamente 13, professor. Prof, diga uma coisa. Aquela letra C, ela dava para ter simplificado. Eu deveria ter simplificado? Você pode simplificar. É até a orientação que a gente dá para minimizar a resolução de uma equação. Só que como ele estava pedindo para a gente só a soma e o produto das raízes, professor, eu simplesmente joguei direto na fórmula. Soma menos B sobre A, produto C sobre A. E para esse tipo particular de equação, se eu perguntasse para você, qual que seriam as raízes desta letra C? Professor, é 0 e 13. Oxe, professor, mas 0 e 13 não é a soma e o produto? É também. É porque a gente falou durante as aulas que quando nós temos a equação do segundo grau do tipo ax2 mais bx, professor, a soma e o produto já são, respectivamente, as minhas soluções, já são as minhas raízes da equação. Tipo, nessa letra D, professor, por exemplo, eu tenho aqui que a soma das raízes é igual menos o valor do B, que é menos 6, sobre o A, que é 1. A soma das raízes vai dar 6, professor. E o produto das raízes é o C, que é 0, sobre, professor, o A. Ah, não, professor, aquela de cima não é 0 e 13, não. Desculpa, só corrigindo. Ela é AX2 mais C, professor. Não é 0 e 13, não. Desculpa. Essa aqui, sim, é 0 sobre o A, que é 1, o produto das raízes. Agora, essa aqui, sim. Desculpa, é porque agora há pouco eu comentei com vocês que a solução da letra C ia ser 0 e 13. Ia ser a própria soma e o próprio produto das raízes. Mas eu só posso fazer essa afirmação se a equação que eu estou analisando ela for do tipo AX2 mais BX, como a letra D aqui, ó. Essa aqui é do tipo AX2 mais BX, que é igual a 0. Essa aqui é do tipo AX2 mais C, que é igual a 0. Então, nessa aqui, se ele me perguntasse qual é a solução dessa daqui, x' é igual a 0, x2' igual a 6. Ou seja, a própria soma e o próprio produto já correspondem à solução desse tipo de equação. Tudo bem até aí? De boa? Prof, deixa eu ver se ainda tem mais soma e produto. Tem não, professor. Vamos resolver.
Vamos calcular, professor, o Bhaskara, professor. Como é que a gente faz aqui para achar o Bhaskara? Prof, olha só. Deixa eu ver, marca texto. Deixa eu ver se eu consigo cobrir um pouquinho. Professor, na nossa situação, eu quero resolver para o Bhaskara, eu vou achar o valor do A, eu vou achar o valor do B, eu vou achar o valor do C. Isso é. Professor, dava para tentar antes por Girard? Dava, gente. Dava para você tentar antes por Girard. Mas se é para treinar Bhaskara, vamos treinar o Bhaskara. Professor, vamos lá. O seu tira aqui o valor. Deixa eu só botar a canetinha mesmo. Pronto. Se eu tiro o valor do A, o valor do B e o valor do C. O valor do A, professor, é 1. O valor do B, professor, é menos 8. O valor do C é 15. A soma das raízes aí dava 8 e o produto dava 15. Você já poderia estar pensando também. Professor, soma dá 8, produto dá 15. Professor, produto dá 15, 3 vezes 5. Olha, professor, já achei a resposta. 3 e 5 seriam as respostas. Porque se você pegar 3 mais 5 dá 8. Se o senhor pegar 3 vezes 5 dá 15. Sério, professor, é mesmo. Melhor do que o Bhaskara. Por quê? Aqui, professor, eu vou ter que aplicar a fórmula do delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, visto que nós já chegamos foi na solução, não é verdade? Nosso delta é igual a menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. E olha que a conta não está tão pequenininha não, ó. Menos 8 ao quadrado vai dar 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes 1 vezes 15, que vai dar 60. O nosso delta vai dar 4. Tira logo a raiz desse delta, professor. Ufa! Cheguei, professor, na raiz do meu delta. Agora eu vou aplicar o Bhaskara, professor. Sendo que a solução é 3 e 5. A solução é 3 e 5. Realmente, professor, 3 e 5 é mais rápido. Por quê? Se eu fiz de cabeça a soma, treinei agora há pouco para vocês. Soma e produto. Lembra lá? Se a soma é menos B sobre A, só olhando para ali, é menos 8 sobre 1. A soma dá 8 e o produto dá C sobre A, que dá 15 sobre 1, que dá 15. Professor, dois números que somados dá 8... E os mesmos dois números que multiplicados dá 15, professor, seria 3 e 5. E acabou? Acabou. Mas vamos terminar aqui, ó. X é igual menos B, mais ou menos a raiz do delta, que eu calculei, dividido por 2A. Vai ficar X é igual menos o B, professor, que é menos 8, mais ou menos a raiz do delta, que é 2, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Eu vou ter o x', eu vou ter o x duas linhas. O x' vai dar 8 mais 2 sobre 2, e o x duas linhas vai dar 8 menos 2 sobre 2. 8 mais 2 dá 10 sobre 2, que dá 5. 8 menos 2 vai dar 6 sobre 2, que dá 3. Compara. Olha o tamanho da conta que nós fizemos e simplesmente dava para nós termos chegado no resultado, professor, olhando para a soma e para o produto. 3 vezes 5 dá 15, 3 mais 5 dá 8. Verdade, vocês estão concordando aí comigo? Mas é como eu falei, você olha para uma equação desse tipo, você tenta fazer ela primeiro pelo Girard. Se você não conseguir fazer pelo Girard, aí sim é que você faz pelo Bhaskara. Lembrando que o Bhaskara ele serve para resolver qualquer equação do segundo grau, seja ela completa, seja ela incompleta, professor. O Bhaskara serve para você resolver qualquer equação do segundo grau. Esta aí é incompleta, professor. O processo do Bhaskara é ideal para esse tipo de equação? Não, mas posso utilizá-lo? Pode.
Cheguei a comentar com vocês também que sempre que eu tiver uma equação de segundo grau, independente dela ser completa ou incompleta, você verifique a possibilidade da simplificação. Professor, dá para dividir toda ela por 7. Dá para dividir toda ela por 7. Professor, 7 por 7 dá 1. Vai ficar x ao quadrado menos 49 por 7 dá 7. Mas 7x é igual a 0. Eu tiro o A, o B e o C depois que eu simplifiquei, tá bom? O A é 1, o B é menos 7 e o C é 0. Calculamos o delta, que vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A. Opa, já botando logo aqui. Você já está vendo que eu já estou me utilizando do processo direto. Eu quero que vocês façam assim. Para você não ter que toda vez escrever a fórmula. 4 vezes o A vezes o C. O meu delta vai dar 49 menos 0. O meu delta é 49 e a raiz desse delta vai ser 7. Vocês entenderam? Certeza? Então, vamos lá. Qualquer coisa, volta, assiste de novo. Professor, eu faria por fatoração. Professor, eu faria por GA. Eu também. Se eu fosse pegar uma equação dessa aqui, eu já tinha até observado, professor, que o A é 1. E quando o A é 1, professor, para esse tipo de equação, eu já posso fazer duas afirmações. Primeiro, uma das raízes é 0. Uma das raízes é 0. E a segunda raiz é o oposto do B quando o A for 1. Então, a resposta seria 0 e 7. Isso. A resposta seria 0 e 7. Se você recorresse ao GRA para esta equação aqui, você ia perceber que a soma e o produto das raízes já seriam as próprias soluções, professor. Olha só. Na nossa situação, falta só aplicar a fórmula do Bhaskara, que é x igual menos o valor do B, mais ou menos a raiz do delta, que é 7, dividido por 2 vezes o A, que é 1, que é 2 já. X' vai dar 7 mais 7 dividido por 2, e x, 2' vai dar 7 menos 7 dividido por 2. 7 mais 7, 14 sobre 2. 7 menos 7, 0 sobre 2. Isso vai dar 7, vai dar 0. Olha aí. Fizemos por Bhaskara. Professor, cadê a fórmula de Bhaskara? Gente, já joguei direto. Eu já memorizei. Espero que você já tenha memorizado também. X é igual menos o valor do B, mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o A. 2 vezes 1, 2. Analisando esta equação aqui, ó. Analisando esta equação, essa aqui foi a que eu utilizei para resolver, que foi a simplificada. Entendeu? Professor, tinha a letra C. Letra C, eu tenho aqui uma equação do segundo grau incompleta, professor, com A e C. Também posso estar resolvendo por Bhaskara, professor. Também posso estar resolvendo por Bhaskara. Professor, dá para simplificar? Dá. Deve? Diminui sua conta significativamente. Dividir por 3, professor. 3 por 3 dá 1, vai ficar x ao quadrado, menos 12 por 3 dá 4, que é igual a 0. Gente, esse tipo de equação aqui, Bhaskara, seria o último processo que nós tentaríamos. Mas por que eu estou reforçando a ideia do Bhaskara aqui? Para você entender que se você se deparar com uma questão onde você não está se sentindo seguro quanto à resolução, você pode usar o Bhaskara para qualquer tipo de equação. E não era nem preciso ter simplificado, que também daria para nós utilizarmos o Bhaskara. Prof, pelo Bhaskara, A, B e C, o A é 1, o B é menos 4. Não, o B não é menos 4 não, professor. Menos 4 é o C, professor, que ele não está acompanhado do X. Então, o B é 0 e o C é menos 4. Calculo o delta.
Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que é menos 4. Delta vai dar 0 mais 16. Nosso delta dá exatamente 16. Tira logo a raiz do 16, que é 4, professor. Agora eu vou para o Bhaskara. X é igual a menos o B mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o A, que vai dar 2. Eu vou ter o x', que vai ser 0 mais 4 dividido por 2. E eu vou ter o x', que é 0 menos 4 dividido por 2. 0 mais 4 dá 4 sobre 2. 0 menos 4 dá menos 4 sobre 2. Professor, vai dar 2 positivo, vai dar 2 negativo. Conseguiu captar o desenvolvimento? Certeza. Prof, isso aqui eu resolvi por Bhaskara, professor. E se eu tentasse pelo Girard? Ah, professor, agora o senhor vai fazer as mesmas equações, só que nos utilizando de outro processo. O Girard, gente, para mim, a meu ver, seria o primeiro processo que eu tentaria, independente dela ser completa ou incompleta. Por quê, professor? Pode ser que a gente consiga chegar rápido no resultado. Tipo, nessa aqui, o A é 1, o B é menos 8 e o C dá exatamente 15. Eu aprendi, professor, que a soma das raízes é menos B sobre A. Eu aprendi que o produto das raízes é C sobre A. Tivemos até uma questão só para treinarmos isso, não é verdade? Então, se eu for achar a soma das raízes, vai ser menos o valor do B, que é menos 8, sobre o A, que é 1. Professor, soma das raízes é 8. O produto das raízes é o C, que é 15, sobre o A, que é 1. O produto das raízes é 15. Até aí, tudo bem? Professor, vamos pensar aqui um pouquinho. Se eu sei que a soma das raízes... Se eu sei que a soma das raízes dá 8 e que o produto das raízes dá 15, eu tenho que pensar em dois números que somados dá 8, em dois números que multiplicados dá 15. Eu logo olho para o produto. Eu penso logo, dois números que multiplicados dê 15 me ajuda a achar o da soma. Depois eu só tenho que testar. Professor, os primeiros números que vieram na minha cabeça foi o 3 e o 5. 3 vezes 5 dá 15. Basta nós testarmos para saber se 3 mais 5 dá 8. Pior que dá, professor. 3 vezes 5 dá 15, 3 mais 5 dá 8. Acabou, professor. Logo, nossa solução vai ser 3 e 5. Vê se não toma menos tempo. Lembrando que ali eu tive que anotar o A, o B e o C. Não precisa, você só ir olhando para a equação. Na fórmula da soma do produto. Precisa repetir a fórmula? Não. Já calculava logo. Menos o valor do B, fazia o jogo de sinal, dividido por A, já encontrava 8 e 15. Direto. Mais prático. Vou para a letra B. Na letra B, professor, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta do tipo AX mais B, professor. Do tipo AX mais B. Prof, olha só, nessa situação aqui, eu posso simplificar antes, até me ajuda. Tá, professor, vou simplificar aqui, vai ficar x ao quadrado menos 7x é igual a 0. Tá aqui, eu vou usar essa equação aqui, professor. Aqui está simplificada, tá bom? Para esta equação, o valor do A, do B e do C corresponde, respectivamente, o A é 1, o B é menos 7 e o C, professor, vale 0. Analisando a soma das raízes, é menos
o B, que é menos 7, sobre o A, que é 1. A soma das raízes é 7. O produto das raízes, professor, é o C, que é 0, sobre o A, que é 1. O produto das raízes é 0. O que foi que nós colocamos para vocês? Nós colocamos, professor, que para esse tipo de equação, que é a equação do segundo grau incompleta, ax2 mais bx, que é igual a 0, se você tiver esse tipo de equação, se você está tentando resolver esse tipo de equação, professor, a soma e o produto das raízes já são as nossas soluções. Ou seja, eu vou dizer que o x' é 0 e que o x duas linhas é igual a 7. Ou seja, para esse tipo de equação aqui, professor, a primeira solução vai ser a soma e a segunda solução vai ser o produto. Ou vice-versa, tanto faz. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam é que em toda equação do segundo grau, do tipo ax2 mais bx, se você souber a soma e o produto, você já tem obrigatoriamente a resposta à solução desta equação. Vocês entenderam? Certeza. Então vamos, professor. Vamos continuar. Letra C, professor. Essa aqui, ele pediu girar. Foi, professor. Então vamos nós. Dá para dividir por 3. Nós vamos ter x ao quadrado menos 4 igual a 0. Vou resolver a simplificada. A, B e C. Respectivamente, o A é 1, o B é 0, o C é menos 4. Professor, nessa daqui, a soma das raízes é menos B sobre A. A soma das raízes dá 0. O produto das raízes é C sobre A. O produto das raízes é menos 4. Professor, deixa eu ter a soma e o produto das raízes. Ou seja, x1 mais x2 dá 0 e x1 vezes x2 dá menos 4. Esse tipo aqui, para facilitar, a gente entende que para que a soma das raízes dê 0, gente, toda vez que a soma das raízes dê 0, as raízes elas são obrigatoriamente opostas. Então, se eu tenho que o produto dá 4 negativo lá, o x1 e o x2 em módulo representam o mesmo número, professor. Então, prof, olha só, é só você pensar em dois números que multiplicados deem 4 e tem que ser o mesmo número. Professor, é 2 e 2. Só que vai ser 2 negativo e 2 positivo. Porque se você fizer menos 2 mais 2, dá 0. Se você fizer menos 2 vezes 2, dá o menos 4. Então, chegamos na solução... Opa, 0 não. Deixa eu corrigir aqui. Dá menos 2 de 2. Prof, essa daí era ideal que nós resolvêssemos por radiciação, professor. Essa que era ideal que você resolvesse por radiciação. Por quê? Porque por radiciação eu jogava o 4 para o outro lado. Ficava mais ou menos raiz de 4, professor. Ficava mais ou menos 2. Treinei? Agora é aquele momento que você vai lá e dá o pause, tá bom? Para resolver sozinho estas equações que estão aí na telinha de vocês. Entendeu? Você tenta resolver. Professor, aquela primeira tem a y, não tem x, não. Não tem problema não, gente. É uma equação de segundo grau na variável y. Professor, a letra B dá para simplificar. A letra C é incompleta. Professor, vamos lá, vamos lá. Aperta o pause, tenta fazer. Eu vou fazendo por aqui. Quando você finalizar aí, você solta o play e vê se você acertou. Prof, vamos lá. Estou pensando aqui nesta letra A, vamos ver se você acertou ela.
ela é uma equação de segundo grau completa. Posso estar tentando ou me utilizar do Bhaskara ou me utilizar do Girard. Eu, como foi orientado a vocês, eu primeiro vou tentar me utilizar, professor, do Girard. Prof, eu olho para cá, para esta equação, olhando para ela, eu tiro A, tiro B, tiro C. O A é 1, o B é menos 9 e o C é 20. Eu aprendi, professor, que a soma das raízes é menos B sobre A. Eu aprendi que o produto das raízes é C sobre A. Se eu já sei quem é o A, quem é o B, quem é o C, eu tenho como chegar no valor desta soma e deste produto das raízes. Professor, olha só. Se a soma das raízes é menos B sobre A, vai ficar menos o B, que é menos 9, sobre o A, que é 1. Professor, a soma das raízes vai dar 9. Encontrei a soma das raízes, professor. E o produto é o C, professor, que é 20, sobre o A, que é 1. Professor, o produto das raízes deu 20. Qual foi a orientação que eu dei para vocês? Que vocês analisassem o produto primeiro. Aqui eu já sei que para esta equação, o y1 mais o y2, que é a soma das raízes, tem que dar 9. E o y1 vezes o y2 tem que dar 20. Eu penso logo aqui, professor. Dois números que multiplicados deem 20, os primeiros que estão passando na minha cabeça é o 4 e o 5. 4 vezes 5 dá 20, deu certo. Só que eu só vou dizer para você que o 4 e o 5 é a solução da minha equação se na soma também der 9. Deixa eu ver aqui, professor. 4 mais 5 dá 9, professor. Deu certo, os dois números 4 e 5. Deu certo tanto para a soma quanto para o produto. Professor, então, o meu y1 vai ser 4 e o meu y2 vai ser exatamente 5. Não foi assim que você fez, não? Prof, eu fiz por Bhaskara. Pronto, pois vamos de Bhaskara. Eu tenho y ao quadrado menos 9y mais 20 igual a 0. Sendo que eu tenho A, B e C para esta equação. O A é 1, o B é menos 9, o C é 20. Comecemos, professor, calculando o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu já quero que vocês fizessem isso direto. Vai ser menos 9 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 20. Delta vai ser igual a 81 menos 4 vezes 20, 80. Nosso delta é 1. Raiz de delta continua sendo 1. Bateu com o seu delta aí? Acho que sim. Professor, agora nós vamos para o Bhaskara. X é igual. X não. A equação está na variável y, professor. Então vai ser y é igual menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Y vai ser igual menos o b, que é menos 9, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, dividido por 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1 dá 2. Eu vou ter a primeira solução, que vai ser 9 mais 1 dividido por 2. E eu vou ter a segunda solução, que é 9 menos 1. Não sei vocês. Estou achando muita conta aqui. Não está, não? Professor, tentar o Girard é interessante. Ir para o Bhaskara, só se realmente eu não conseguir pelo Girard. 10 dividido por 2, que dá 5. 8 dividido por 2, que dá 4. Está aqui as soluções da minha equação. Você acertou? Eu espero que sim. Já as outras, professor, que nós tínhamos colocado aqui para vocês, elas são mais práticas, são incompletas. Quando são incompletas, adoro, professor. Eu começaria dividindo por 2
nós íamos ter x ao quadrado menos 16x, que é igual a zero. Prof, olha só, essa aqui é incompleta do tipo, professor, ax2 mais bx, que é igual a zero. Eu já percebi nela, professor, que o A é 1, que o B é menos 16 e que o C é zero. O que foi que nós comentamos para esse tipo de equação? Que obrigatoriamente a primeira solução já é zero, professor. Todas as equações do tipo ax2 mais bx, uma das soluções é zero. E a segunda, se o A for 1, a segunda solução é o oposto do B. Ou seja, professor, se o B é 16 negativo, a segunda solução vai ser 16 positivo. Não foi mais rápido? Com certeza, professor. Letra C, professor. Não dá para simplificar, professor. O que foi que a gente orientou? Professor, tipo assim, essa aqui, ela está na variável k, mas é aquela equação do tipo ax2 mais c, que é igual a zero. Esse tipo nós resolvemos por radiciação, professor. Que seria pegar o valor do c, jogar para o segundo membro. Professor, só que ali aquele kzinho está negativo. Vou multiplicar a equação por menos 1. Só ela vai ficar k ao quadrado menos 49, que é igual a zero. Joga o k para cá, o 49. K ao quadrado é igual a 49. K é igual a mais ou menos raiz de... Pegou? Eu acho que até você já está conseguindo também fazer esse desenvolvimento mais rápido, não é verdade? Professor, aqui eu vou ter que o meu K vai ser mais ou menos 7. Eu vou ter o K' e o K duas linhas. Professor, o K' vai dar 7 positivo e o K duas linhas vai dar 7 negativo. Professor, posso fazer por Bhaskara? Pode. Professor, mas dá mais conta Bhaskara, não dá? Com certeza, gente. Com certeza, Bhaskara vai gerar mais contas para vocês. Estou deixando a atividade de casa, você vai escolher o processo resolutivo, mas eu acho que agora vocês tiram de letra. E lembrando que a equação de segundo grau não é um conteúdo que deve ser memorizado, tá bom? Ele deve ser aprendido, professor. Ele não deve ser decorado, na realidade. Você vai aprender. Por quê? Você vai usar na EJA etapa 6, você vai usar na EJA etapa 7, você vai usar no vestibular. Certeza, professor? Certeza. Só agradecer a todos, desejar aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.